Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Aiosa e esse vídeo aqui ele tem um objetivo um tanto quanto especial do seguinte, de alertar você que possivelmente é vítima desse tipo de material que eu vou explicar a seguir. A primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é tome muito cuidado com esses, entre aspas, profissionais de Excel que ensinam esses absurdos aqui que aqui eu vou apontar, tá? Primeiro, ah, isso no dia a dia ali, né, para resolver problema, nada te serve, tá? Pelo contrário, você vai ter muito mais dor de cabeça do que solução. Você que é conhecido na empresa aí como o menino do Excel, a menina do Excel, o cara do Excel, né, a mina do Excel, tome muito cuidado com esse tipo de material que vocês consomem, tá? Que tipo de material é esse? Existe aí circulando em alguns artigos, em alguns vídeos, né, uma horrível prática que é, a partir do momento que eu tenho dados disponibilizados dessa maneira aqui, que aqui é a descrição do produto, a data, aqui são filiais ou cidades, ou enfim, e aqui são seus respectivos valores de vendas. Qual foi a proposta aqui colocada? Por filial, eu ter o total de vendas ou eu ter a disponibilidade de selecionar uma filial e saber o total de vendas, né, sobre essa filial aí selecionada. Existem, né, alguns vídeos, alguns materiais aí, como eu falei há pouco, ensinando várias formas de fazer essa soma. Eu garanto para você que todas elas, ela não é eficiente no dia a dia, tá? Primeira coisa, quando nós temos dados disponibilizados dessa maneira, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: é entender que esses dados estão de maneira não colunar. O que, que eu quero dizer com isso, com dado colunar e não colunar? A hora que eu estiver mostrando aqui como que a gente resolve esse problema, eu vou explicar e eu acredito que vai ficar claro aí para vocês. Mas o que eu quero enfatizar aqui, a partir do momento que ensinam vocês a fazerem uma soma, a fazer um PROC-V, um PROC-H, qualquer coisa com dados não colunar, essa pessoa está muito mais atrapalhando você do que te ensinando, tá? Mas você aí que está na caminhada aí do Excel, está consumindo muitos materiais aí gratuitos na internet, vocês em parte não têm culpa, tá? Mas eu começo aí a, né, dar um conselho a você que está assistindo agora de mudar aí, né, a tua visão em relação a esse material gratuito, que apesar de você não estar pagando, você está pagando um preço muito caro, tudo bem? Com o passar do vídeo aqui explicando o que são dados colunares e não colunares, você vai entender melhor o que eu estou falando. Então aqui vamos entender o seguinte, qual é a estrutura aqui? Aqui eu tenho os produtos, a data, a minha filial e seus respectivos valores. Esses valores, assim que eu bato o olho, eu não sei se é um valor de comissão, se é um valor de venda. Aí você fala, não, mas a pessoa no vídeo falou que é um valor de venda, falou que é um valor de comissão. Poxa, mas aqui, quando a gente pega esse tipo de material, a gente não sabe identificar. É aí a primeira sagacidade que você que está assistindo começa a identificar valores, né, ou dados colunar ou não colunar. Uma dica para dado colunar e não colunar é o seguinte: quando eu tenho o nome da coluna e os dados que estão abaixo dela corresponde aos dados do nome da coluna, ok. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho aqui, ó, data, mas eu não sei se é data do pedido, data da entrega, data do faturamento, enfim. Mas todos os dados abaixo dessa coluna correspondem a uma data. Então, aqui está de maneira colunar, aqui está de maneira colunar e aqui não. Porque, olha, Joinville, eu não sei se esse 2.279,76 é a venda, é a comissão, enfim, negociata que eu estou fazendo, eu não sei. Então, a partir do momento que eu olho para a coluna e os dados abaixo dela não correspondem ou não me dão uma resposta imediata, esses dados estão de maneira não colunar. Isso aqui vai te dar muita dor de cabeça, tá? Então, fazendo aí esse pequeno prelúdio aí de quase 5 minutos, vamos abrir aí uma nova pasta de trabalho, tá? Então, abrindo aqui uma nova pasta de trabalho, eu vou colocar aqui produto, vou colocar data, eu vou colocar como naquela estrutura que vimos anteriormente, e aqui eu vou colocar F01, que será a minha filial, tá? Então, aqui eu vou colocar 15 filiais, aqui produto 01, e aqui como objetivo, tá? Não é sortear datas aleatórias, etc. Aqui eu vou fazer um pouco rápido essa função, 01 do 01 do ano de 2000, opa, ano de 2000, não 20.000, né? 31 do 12 de 2000.
Então, colocando aqui as nossas datas, Ctrl Shift 3 para eu formatar isso aqui como data. Aqui eu só vou dar um clique duplo ali no canto inferior direito da célula para eu replicar toda a minha função aqui. E aqui também eu vou colocar de 100 a 900 e vou dar um Enter. Então, colocando todo mundo aqui, vou selecionar Ctrl C, colar especial, valores. Então, agora vamos entender o seguinte. Aqui eu tenho dados não colorar e aqui eu não tenho que fazer nada a não ser arrumar esses dados no primeiro momento, tudo bem? Então, o que eu, Rodrigo Aiosa, tenho como prática? Primeira coisa, inserir tabela, tá? E o nome dessa tabela eu vou colocar TB dados sistema. A partir desse momento, eu olhando para esse conglomerado de dados aqui não colunar, eu tenho que estruturar isso aqui melhor. Então, guia dados no grupo obter e transformar dados da tabela. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em configurações da consulta é mudar esse nome aqui para TB dados. E aqui etapas aplicadas, tá? Eu vou tirar esse tipo alterado aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Esses dados estão colunar, esses dados estão colunar e todo o resto, eu não sei quantas filiais vão ter no futuro, se vai diminuir, se vai aumentar, tudo bem? Mas todas as outras colunas, elas não estão de maneira colunar. O que eu vou fazer? Seleciono qualquer uma das duas colunas que já previamente eu tinha, né, marcado aqui com o botão secundário do mouse, de preferência no título, tá? E eu vou selecionar essa opção aqui, ó, transformar outras tabelas em linhas. E vou clicar. Pronto, esse é meu trabalho. Eu simplesmente peguei os dados que estavam de maneira não colunar e os coloquei de maneira colunar, tudo bem? Então agora a gente vai aí para uma dica em relação a renomear as colunas. Se eu simplesmente der um clique duplo bem em cima do nome da coluna e colocar aqui, ó, filial, e der um Enter, repare que eu criei mais uma etapa aplicada aqui. E aqui vale ressaltar aí uma dica importante. Quanto menos etapas eu tiver aqui, lógico, sem comprometer o meu objetivo fim, melhor, tá? Então, agora aqui, qual é o meu objetivo? Tirei aqui colunas renomeadas, mas eu preciso renomear essas duas colunas, tudo bem? Sem gerar uma etapa aqui. Aqui na minha barra de fórmulas, vamos chamá-la assim, eu tenho atributo e valor, que é o nome dessas duas colunas. Eu posso vir aqui e já alterar por aqui, ó, filial, e aqui eu vou colocar assim, ó, quantidade vendida. Então aqui eu já sei que esses números correspondem à quantidade de, né, de vendas aí que eu tive sobre cada filial. Maravilha. Agora a etapa mais importante, tá? Quando a gente começa a trabalhar no Power Query, é tipar os dados. Então eu tenho o produto aqui, ele é de um tipo texto, aqui a data é de um tipo data, aqui é um tipo texto, e aqui é um tipo inteiro, no caso, se for número inteiro, moeda, se for monetário, e decimal, via de regra, eu, pelo menos, coloco aí quando estou trabalhando com porcentagem ou alguma coisa, tá? Então, aqui no caso vai ser número inteiro. Isso feito, pessoal, guia dados, grupo fechar, fechar e carregar para. Esses dados eu vou descarregar numa nova planilha, mas via de regra não precisa, tá bom? Eu vou clicar aqui em carregar. Então vamos entender o que nós temos até agora aqui dentro do Excel. Nós temos uma planilha que eu chamei de, né, uma tabela que eu chamei de base sistema. Vou até renomear a planilha. Aqui eu vou chamar de base tratada, tá? A partir da minha base tratada, que eu vou fazer as minhas análises, tudo bem? Com quem? Com a minha velha e querida tabela dinâmica. Guia Designer, resumir como tabela dinâmica. Aqui eu vou salvar até nessa mesma planilha aqui, tá? Aqui no caso, né, em outras aulas e em cursos aí que eu ministro, eu vou explicar em detalhes esse adicionar aos modelos de dados, que aqui está o grande segredo do BI, tá? Né, não só ele, né, mas na parte de ferramenta sim, tá? Então agora eu vou dar um OK. Agora qual é o meu objetivo? É eu selecionar uma filial, tudo bem? E ter o total de vendas. Aqui no caso eu vou colocar por produto, né, por data e produto, para a gente ter algo um pouco mais completo. Então eu tenho a data em linha,
Aí eu vou colocar o produto aqui e a quantidade de vendas aqui. Então aqui eu vou chamar de período e aqui soma da quantidade vendida. Então a primeira coisa, né, como uma boa prática aí, vou formatar o número aqui com zero casa decimal e separador de milhar. Vou dar OK, OK e OK. Agora, pessoal, falta um detalhe importantíssimo. Primeiro, botão secundário do mouse, opções da tabela dinâmica. Eu desmarco essa opção aqui, né? Ajustar automaticamente a largura das colunas. E aqui o nome de tabela dinâmica. Vou colocar tabela dinâmica, total venda, total QTDE por filial. E Enter. Então agora falta ali a nossa cereja do bolo, que para quem está um pouco mais acostumado com Excel não é nenhum segredo. Inserir segmentação de dados e aqui eu vou colocar filial e vou dar OK. Simples assim. Vamos entender o que nós temos aqui. Nós temos por período, eu tenho aqui dia 21 produto 5, dia 26 produto 14, mas isso no geral. Agora, se eu selecionar por filial, eu tenho os seus respectivos valores aí, tá? De uma maneira muito mais organizada do que aquela bagunça com um monte de fórmula e função, e olhando e analisando, melhor dizendo, dados não colunar. Aqui nós estamos analisando dados colunares e com a facilidade que a gente pode dar para o usuário. Agora vamos ao item mais importante, um dos, né? Imaginemos que eu tenha um novo produto aqui, tudo bem? E uma nova filial aqui. E eu não tive venda no restante, só que eu só tive venda do produto 22 na filial 16, de 524. Então vamos entender o seguinte: produto 22 eu não tenho nem filial 16, ó. Produto 22 eu não tenho e nem filial, tá? 16. A partir do momento que eu clicar na tabela, botão secundário do mouse e atualizar, vamos entender o que aconteceu aqui? Produto 22, que eu não tinha antes, tudo bem? Filial 16, que eu não tinha antes. Então vamos lá, de novo, ó. A segmentação de dados que eu tinha feito anteriormente, ela já está aqui com a filial 15. Mas aí você vai falar, poxa, mas e a filial 16? No curso eu vou mostrar a vocês como que com o único atualizar, nós atualizamos a nossa tabela e depois a nossa tabela dinâmica. Tabela dinâmica também aqui, só por questões aí mais práticas, eu vou atualizar de novo, tá? Sendo que agora nós temos aqui a nossa filial 16. Aí você vai falar, poxa, mas e aquela data que está vazia? Vamos voltar aqui na nossa base de origem, vamos chamar assim, e vamos colocar aqui, ó, dia 14, tá? Ou eu poderia colocar uma outra data qualquer. Se eu vier aqui diretamente e atualizar, nada aconteceu. Eu tenho que atualizar, né, nesse caso aqui, a minha tabela de dados e depois a minha tabela dinâmica, tá? Mas no curso aí que eu vou ministrar para vocês, eu vou mostrar como que a gente, né, nem precisa atualizar duas vezes, às vezes a gente nem precisa atualizar dessa forma, tá? Existem outras formas aí. Mas em resumo era isso. Gostaria de alertar muito você que chegou até aqui, ao final do vídeo. Cuidado com esses, entre aspas, especialistas. Cuidado com essas fórmulas e funções gigantescas no Excel ou, né, para a gente fazer a mesma coisa, a pessoa mostra 30 maneiras diferentes, que não é nem um pouco produtivo, tá? Eu gostaria muito que você comentasse aí no vídeo, eu gostaria muito que você desse, né, a sua opinião, caso você queira que eu resolva aí um problema que você tenha mais ou menos nessa configuração, que você ficou com dúvida num vídeo que você já viu, comenta aí e eu teria aí o maior prazer de fazer algum vídeo aí e tentar resolver, beleza? Espero aí que você tenha gostado, espero que esse alerta aí seja importante para você. Um abraço e até a próxima.